Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente as pessoas têm uma visão muito equivocada da continuação ou do remake, certo? E eu vou me explicar com relação a isso. As pessoas têm uma visão equivocada no sentido de achar que a continuação e o remake por si só, previamente, significam algo ruim, ou uma falta de criatividade, uma falta de projeto, alguma coisa nesse tipo. Então, em si, o remake ou a continuação significa algo ruim no geral, para o público geral. Né? Mas isso não é uma verdade. Por que eu digo isso? Porque eu sempre digo para os meus alunos lá no Clube do Leão ou nos outros cursos que eu ministro que não há história que já não tenha sido contada, certo? Não há história que já não tenha sido contada. Então, Shakespeare já fez tudo. Os gregos já fizeram tudo. E essas narrativas contadas pelos gregos, por Shakespeare e tudo mais, são narrativas que passam de geração em geração num tal de inconsciente coletivo. Elas migram de geração em geração essas histórias em um inconsciente coletivo. O grande barato, na verdade, Lucas, é o que fazer com essas histórias, certo? Transformar essas histórias em verdadeiramente narrativas de um tempo específico, o tempo da realização do filme, da realização da história, certo? Então, quando Kurosawa, por exemplo, pega Han, que é Rei Lear do Shakespeare, e transforma para um outro tempo, para uma outra forma de se comunicar, transforma aquilo de Kurosawa, transforma Shakespeare em Kurosawa, nós estamos falando não em uma história que já foi contada milhares de vezes em termos de inconsciente coletivo, mas em uma narrativa que transpassa todas essas questões, certo? Pela forma de contar a história, certo? Então, quando a gente fala de um remake, a gente pode sim atribuir que em alguns dos casos a gente está falando de um filme preguiçoso, de um filme que não tá exatamente preocupado em criar uma narrativa própria, uma forma de contar novamente a mesma história, ou de modificar os princípios da história e tudo mais, que está se pautando exclusivamente num princípio nostálgico do acontecimento, porque a nostalgia vende. Né? A gente pode sim falar que um remake ou uma continuação parte desse pressuposto, mas a gente não pode previamente julgar uma continuação ou um remake nesse princípio, porque o remake ou a continuação pode ser simplesmente uma nova forma de contar essa história. E aí eu cito sempre, por exemplo, um filme que eu gosto muito, que é O Planeta dos Macacos, do Matt Reeves. Principalmente o segundo Planeta dos Macacos, do Matt Reeves. O terceiro também é muito bom. Que, assim, é uma nova forma de apresentar aquela história que já tinha sido contada, que Felipe, particularmente, gosto mais do que o clássico de 68. Certo? Então, não há história que já não tenha sido contada. O grande desafio é como o autor vai pegar essa história, manipular essa história, a contá-la de uma nova forma, transformar aquela história numa nova narrativa.